Olá, estamos aqui para mais um episódio, o 6º episódio da série Da Nascente à Foz, Percursos e Desafios das Águas no Brasil. Eu sou a Mônica Amorim e esta é uma série executada em parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a BR Hidro, e a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER. O tema do nosso episódio hoje é Indústria, Energia e os Usos Múltiplos da Água. E eu estou aqui com 2 convidados, a Aparecida Vargas, que é consultora em gestão de recursos hídricos com foco no setor hidrelétrico, e o Giovanni Sartori, que é gerente de monitoramento hidrológico e qualidade das águas da AGER. Sejam muito bem-vindos, Aparecida e Giovanni. A nossa conversa, ela tem como foco falar também sobre o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o 26º simpósio que vai acontecer aqui no Espírito Santo no mês de novembro. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria pedir que vocês, Aparecida e Giovanni, falassem um pouco para a gente o que é que significa dizer que a água tem usos múltiplos. Bom, posso começar? Pode começar. Se preferir, Aparecida também. Tem o som do Giovanni aqui. Então, o que acontece, né? A água hoje, ela está com um uso muito restrito, né, aos diversos ambientes que a gente convive, né, seja urbano, seja rural, né, por conta das nossas secas cada vez mais insistentes que a gente tem tido, né, ao longo dos anos a gente tem passado por vários ciclos, né, cada vez mais intensos, com chuvas e secas mais severas, né? Então, assim, a gente hoje temos a água como um bem econômico, né? Sempre tivemos, mas hoje ela está com esse papel mais enraizado na sociedade, certo? E a gente vê que o seu uso, ele está cada vez mais diversificado, certo? Então, assim, a multiplicação da utilidade da água nos diversos setores está cada vez mais evidente, certo? Então, quando a gente diz que a água tem o uso múltiplo, é que ela se aplica praticamente a todos os ambientes hoje, seja para abastecimento humano, público, seja para geração de energia, navegabilidade, irrigação, principalmente, né, que é o uso mais considerável, mais evidente, certo? E também ela é utilizada, né, para o recebimento dos nossos lançamentos, né, de rejeitos. Também é utilizada para a diluição dos efluentes. Então, quando a gente diz múltiplos, é porque que se aplica a todas as áreas, tá, Mônica? Então, assim, antes a gente tinha muita concepção que a água só era utilizada para consumo humano e para irrigação e abastecimento industrial, mas o seu uso passou a ser mais diversificado. Então, esse termo, né, essa metodologia que a gente utiliza para multiplicidade do uso da água hoje, ela está muito evidente, tá certo? Uhum. E é com esse foco, assim, que a gente pode estar caracterizando aí o uso múltiplo da água. Certo. Aparecida, você pode comentar um pouquinho sobre o uso da água na indústria e para a geração de energia? Posso, claro. Falar depois do que o Giovanni falou, ele praticamente fez um apanhado mesmo da questão do uso múltiplo. E, na verdade, o que a gente sente hoje nessa questão do múltiplo uso, e aí em específico na indústria e energia, como o Giovanni falou, a gente tinha uma demanda muito menor, né? E aí, com o advento do desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento no país, essa procura começou a ser muito maior. E aí, com essa procura muito maior, a gente precisou de normatizar e de regulamentar como que seria feita essa divisão para esses usos todos que começaram a ter uma demanda tão grande.
E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente sabe que a primeira coisa que aparece é o desenvolvimento industrial, e para você ter um desenvolvimento tanto industrial quanto da agropecuária, você demanda uma quantidade de energia maior do que a que você tinha antes. Então, esses usos acabam crescendo em conjunto. E a gente, por mais que a gente fale que a energia é um uso não consultivo, ela é não consultiva, ela não consome, mas você depende de ter essa vazão garantida a montante para que você consiga gerar energia. Então, apesar de você não consumir, você precisa da garantia dessa vazão a montante para que você tenha a garantia da geração de energia, da energia hidrelétrica, né? A gente está falando de água, então eu estou falando de energia hidrelétrica. Hoje, a gente tem também um leque maior de energias renováveis. Além das térmicas, a gente tem a hidrelétrica, a eólica, a solar, né? E a gente tem térmica por biomassa, que também não deixa de ser renovável também. E o que a gente está percebendo hoje, né, com essa maior demanda do país e um crescimento muito grande dessas energias renováveis, em especial eólica, tá? Nós começamos a ter alguns picos e algumas rampas no sistema, onde a gente teve alguns apagões aí que foram acontecendo, porque a energia, a eólica, a solar, ela é uma energia que a gente chama de intermitente, você não tem a garantia dela o tempo inteiro. E aí, se você não tiver uma energia firme para poder assegurar a hora da falha, né, da não produção dessa energia, acontecem esses picos que a gente viu acontecendo em agosto agora. O mais recente foi no Dia dos Pais agora, em agosto, se não me engano. Então, o que a gente está precisando é justamente ter um balanceamento entre essas energias para que não falte energia para os demais usos. A gente depende da energia para poder irrigar, para os canhões de irrigação, para os bombeamentos que são necessários, para a indústria no seu modo geral, tanto na planta de produção, às vezes, como na própria planta da matéria-prima. Então, cada vez essa demanda está maior, o volume de água continua o mesmo, e as concentrações é que são o grande problema, porque geralmente você fica em núcleos concentrados em alguns locais, que faz com que esse estresse hídrico aconteça. Sim, sim. Agora, Aparecida, você falou um termo aí que eu queria que ou você ou Giovanni esclarecesse aqui para o nosso público. Você falou consultivo. O que é consultivo, e se vocês pudessem dar exemplos não disso consultivo. Aí. Isso. Consultivo é quando você tem o consumo daquela água, tá? Você capta aquela água e consome aquela água para alguma coisa, para produzir alguma questão da indústria. E o não consultivo é aquele que você não consome a água. Tá? Na geração hidrelétrica, por exemplo, você tem a captação dessa água, ela passa no bombeamento, gera energia e ela volta para o rio na sua mesma quantidade. Você tem um trecho do rio que fica sem esse volume de água que foi captado, mas logo a jusante ela retorna na sua mesma quantidade. Na maioria das vezes, o uso consultivo ele pode ser 100% total de consumo, como também não pode. Você pode ser menor. Você capta uma quantidade e devolve uma quantidade menor, e aí você tem esse balanço no meio, que é a água que de fato você consumiu. Ótimo. Entendeu? Só para a gente esclarecer aqui os termos. E aí não é só para energia, tá, Mônica? É para navegação, para pesca, para turismo, lazer. Esses são os considerados não consultivos. Ótimo. E assim, então a gente falou em diversos usos da água, né? Múltiplos usos da água. E tanto Giovanni como você, Aparecida, falaram que esses usos vêm aumentando, que a demanda por esses diversos usos vem aumentando. Como é que é possível, então, equilibrar, por exemplo, esses diferentes usos da água? Aí eu vou citar aqui, assim, alguns
que a gente sabe que no Brasil são mais importantes, né? Como é que a gente faz para equilibrar o uso para o abastecimento humano, a irrigação na agricultura, a utilização da água na indústria e na geração de energia? Então, é um grande desafio, né? A gente, não é à toa que a gente tem uma política exclusiva para tratar de gestão de recursos hídricos com seus instrumentos de gestão. Dentre eles, a gente tem a regulação, né, a outorga. A outorga, ele é um instrumento muito importante nesse quesito aí da utilização da água, do equilíbrio, né, entre os usos, né, a equidade, eu gosto de dizer assim, que todo mundo tem acesso da forma que precisa, certo? A equidade, exatamente. A gente não pode esquecer que a água, ela é o fomento de tudo, né, Mônica? Então, assim, a gente não pode privilegiar um setor e deixar o outro descoberto. Até mesmo porque, como a Maria Aparecida mesmo falou, se a gente não ter geração de energia, a gente não tem como operar um sistema de irrigação, certo? Então, um depende do outro, tá? E é um ciclo, como se fosse o ciclo da água mesmo. Então, assim, a gente tem que fazer a gestão de forma racional, buscando sempre incentivar o uso de tecnologias para que possam reduzir cada vez mais o consumo da água, o desperdício, a irrigação, por exemplo, usar métodos mais eficientes, certo? A geração de energia também tem um papel importante, cada vez aplicando tecnologia melhor para utilizar aquela carga de água que suporte ali a geração energética, né? Não descobrindo quem está a montante ali, precisando também fazer a sua irrigação. Abastecimento humano, da mesma forma, a gente tem que cada vez investir mais em saneamento, buscando melhorias no tratamento de efluentes ou até mesmo no tratamento de água e distribuição, tá certo? Então, assim, todo mundo tem um papel importante nessa gestão hídrica, e a gente, como órgão gestor, temos, né, a obrigação de não só fazer a gestão, a distribuição, mas também incentivar cada vez mais essas tecnologias, essas melhorias, né, nos usos da água, tá? Lembrando, né, como eu falei no início, né, a diversificação, né, o uso múltiplo, ele está cada vez mais evidente, né? Então, assim, e as secas e esses ciclos de secas estão cada vez mais intensos, né? Ou seja, cada vez mais a gente tem passado por secas mais severas. Já é um sinal bem considerável aí, né, das mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente tem que se preparar porque há por vir, né? A gente tem que cada vez mais desenvolver metodologias capazes de proporcionar que essa distribuição, que essa gestão seja mais que tenha mais equidade, por exemplo. Ok. Para você, Aparecida, compatibilizar os diferentes usos, como é que faz isso? Pois é, só complementando o que o Giovanni disse, o órgão gestor é o responsável por estar fazendo essa distribuição dessa outorga, né, e cabe a ele saber como que ele vai poder estar dividindo tudo isso. É uma responsabilidade muito grande do órgão gestor, e para isso eles têm que contar, e às vezes nem sempre a gente sabe que isso não é uma realidade do país, né, mas eles têm que contar com um balanço hídrico bem atualizado, bem eficiente. A gente sabe a dificuldade que os órgãos gestores vivem, a carência financeira que esses órgãos possuem, mas a gente precisa desse balanço hídrico, principalmente em lugar quando tem estresse hídrico, como o Giovanni falou. Esse balanço hídrico atualizado é mais do que importante. E, principalmente, aí eu vou puxar a sardinha para o lado do que a gente fala do comitê de bacia, a gente não pode deixar de falar. É importantíssimo. Não é? A gente precisa que ele tenha um plano também robusto, bem feito, atualizado, e esses planos têm que apontar quais são os usos que existem, né, com maior quantidade na bacia. E aí a gente vai para uma questão, no seminário de anteontem a gente já estava comentando sobre isso, e na última reunião do CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a questão da prioridade de outorga. A gente já tem alguns comitês querendo discutir isso, mas nós ainda não temos normatizado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos quais são as diretrizes, os critérios gerais
para poder definir como que a gente prioriza outorga. Né? Como que um comitê chega numa decisão para definir a prioridade de outorga. Então, é um dever de casa urgente que nós estamos precisando de fazer. Entrou na pauta da Câmara Técnica de Planejamento na semana passada, se não me engano. Nós estamos num período de discutir a revisão da Resolução 145, que é a de planos de bacia, e a gente viu que, de fato, a gente vai ter que separar esse tema, voltar ao que a gente vinha discutindo antes e fazer uma resolução específica sobre ele, porque nós não estamos discutindo sobre a outorga, nós estamos discutindo outra coisa, sobre prioridade de outorga. E o plano vai ter que apontar muito disso, a realidade de cada bacia, tá? Mas você precisa de ter algumas diretrizes e alguns critérios gerais normatizados pelo Conselho para que isso não seja feito aleatoriamente em cada comitê de bacia, porque isso traz uma insegurança jurídica muito grande para quem é empreendedor naquela bacia, porque numa bacia ele vai ser enxergado de uma maneira, na outra de outra forma, ele tem que se portar. Então a gente precisa dessa regulamentação, como a gente tem regulamentado a outorga, a cobrança, o enquadramento, e agora a gente precisa regulamentar a prioridade de outorga também. Sim. Só para tentar nivelar um pouco aqui a conversa, né? Quando a gente fala da outorga, do plano de recursos hídricos, a Aparecida comentou agora sobre o enquadramento, a cobrança, a gente está falando dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, né? Uma outra coisa que foi importante também na fala de vocês é que para a gente tentar equilibrar esses diferentes usos, a gente precisa de informações e boas informações, né? O balanço hídrico, né, atualizado, que a Aparecida comentou, as áreas de estresse hídrico, né, que foram aqui faladas. Então, tudo isso subsidia a tomada de decisão do órgão gestor de recursos hídricos, que aqui no Espírito Santo é a AGE. Né? E a Aparecida também tocou na questão que a gente até estava conversando, né, num outro episódio, da gestão compartilhada que envolve os comitês de bacias hidrográficas, né, colegiados que também precisam de todo um subsídio técnico, né, a Aparecida traz essa questão das prioridades de outorga, né, da necessidade dessa regulamentação, né, que vai subsidiar o comitê também nas suas tomadas de decisões. Agora, com relação ainda a essa questão de compatibilizar os múltiplos usos, né? A gente precisa lidar também com as pessoas e com as instituições que demandam água, né? Os diferentes setores. E às vezes podem acontecer disputas, né, entre esses diferentes setores ou diferentes usuários. Aí, para a gente já ir caminhando assim para o final da nossa conversa, eu queria que vocês falassem algum exemplo, alguma situação que vocês conhecem, né, onde houve algum tipo de disputa entre diferentes usuários e se foi possível alguma conciliação, algum acordo no sentido de tentar compatibilizar esses interesses distintos. Então, na minha vivência, né, na gestão de recursos hídricos do Estado do Espírito Santo, já são 20 anos já nessa luta aí, tempo, né? Giovanni. E eu já tive experiência de participar de muitos setores que desenvolvem nossos instrumentos da política, principalmente a regulação, né? Passei bastante tempo lá. Hoje eu estou no monitoramento hidrológico. E assim, a vivência que a gente tem geralmente quando há disputa pelo recursos hídricos é relacionado à escassez hídrica, né? São mais frequentes nos períodos de estiagem. Nós temos bacias do Doce que sofrem muito ao longo do ano com essa falta de água, principalmente o Santa Maria do Doce, o Rio Santa Joana, são afluentes do Rio Doce pela margem direita, né? Temos também o Rio Pancas pela margem esquerda, também que sofre também com déficit hídrico, e nessas regiões há bem assim a disputa em alguns momentos pelo recurso hídrico, principalmente da área de irrigação, né? E o que se pode ser realizado para que a gente possa minimizar, né? A gente tem que cada vez mais incentivar, né, e apoiar a construção de reservatórios, né, microbarragens, recuperação das nascentes, das matas ciliares, construção de caixas secas.
todo o instrumento ali, toda a operação de forma a construção de obras hidráulicas para que propicie a infiltração da água no solo quando vier o período de precipitação da bacia, certo? Então, assim, tem também os ACTs, né, que são os acordos de cooperação técnica ali, ajustes de conduta, na verdade, né, que são mediados aí pelo Ministério Público. Então, assim, são acordos que são, nesse momento, desenvolvidos entre os usuários da bacia, tentando dar uma coordenação nos usos, né, no tempo, ou seja, alguns dias da semana um grupo de usuário usa, o outro, né, em determinados horários também. Nas né? situações de escassez hídrica, principalmente. Né? Assim, como a Maria Aparecida colocou, nós também precisamos entender melhor como que se está essa quantidade de água disponível no nosso estado. A gente tem nossos modelos de regionalização, mas cada vez mais a gente busca informações, e aí entra a minha área hoje que eu estou desenvolvendo, que é a parte de monitoramento hidrológico, com estações instaladas, tendo uma cobertura maior no estado, para a gente poder, com informações de vazão e nível, calibrar melhor os nossos estudos de regionalização, que estão em desenvolvimento, para cada vez mais subsidiar uma distribuição de água mais assim, efetiva, né? Uma distribuição de água mais real que a gente tem ali na região, tá? Mas é um desafio, né, Mônica? A gente carece de informações, carece de recursos, mas a gente está caminhando para que isso cada vez mais melhore na nossa gestão. E essa questão da conciliação, né, dos acordos, eu acredito que seja algo, né, Giovanni, Aparecida, que faz parte, né, da gestão de recursos hídricos, né, que é descentralizada, que é participativa, né, então eu acredito que isso é algo bastante comum, né, de se ocorrer, e com o aumento das demandas, né, isso pode se tornar cada vez mais frequente. A gente tem que talvez ir criando, né, junto com os usuários, com os diversos atores, uma habilidade maior, né, em lidar com esses tipos de ocorrências, além de boas informações para a tomada de decisão. Pois é, o comitê ele tem um grande papel nessa mediação, né? Ele é um comitê e por si só ele é tripartítico e paritário, né? Usuários, sociedade civil e poder público, né? E a gente tem ali a representação efetiva da bacia, né? Do que tem que ser desenvolvido de acordo com o plano. Então, assim, ele é o grande mediador, né? E a gente está aqui para apoiá-lo, sabe? São os nossos olhos, eu digo assim, sabe? Então, é uma ação que cada vez mais a gente vai delegando, né, ao comitê, junto com a agência de bacia, para poder, né, direcionar, né, a forma mais correta da gente resolver o conflito ali na região. Ótimo. Aparecida deve ter boas histórias também aí sobre isso. Pois é, estou tentando escolher aqui quais delas. Eu vou tentar colocar rapidamente 3 histórias, porque são bem diferentes, eu acho que dá para a gente ter uma noção. Eu vou falar primeiro de um conflito, que aí é um conflito de uso por questão de escassez. E geralmente é como o Giovanni falou, é quando você está em situação de escassez, porque quando você está em situação normal, o órgão gestor, com as outorgas que ele dá, ele não vai outorgar um uso que não tem água disponível para ele poder tá usando. Então, geralmente isso é em situação de escassez. Mas começou a acontecer na Bacia do São Marcos, tá? Uma disputa muito grande entre irrigação e geração de energia, não necessariamente por situação de escassez. São Marcos fica na Bacia do Paranaíba. Ah, sim. Tá? Onde você tem uma região de muita agricultura e de muita geração de energia também. E essa escassez... desculpe. Não, e aí ali não foi por escassez. Mas ali foi por outro motivo. Essa escassez, assim, eu entendi tanto quanto o Giovanni falou, como você falou, Aparecida, que é uma escassez por quantidade, né? Eu vou chegar lá. Nem sempre. Ótimo. Ótimo. Eu vou te dar também sobre isso. Aí lá no São Marcos não era questão de escassez. Você tinha um uso que é regulamentado, porque por si só, o que é o setor hidrelétrico, você nunca tem uma PCH, uma CGH, uma OHE funcionando, que não esteja outorgada, licenciada. É um empreendimento grande demais, que você não vai conseguir
fazer, sabe, primeiro que você não vai conseguir entrar no sistema junto na ANEEL. Então, é um sistema que ele é totalmente regulamentado. E, em contrapartida, começou a crescer demais a irrigação não regulamentada. E aí a Agência Nacional de Águas não conseguia outorgar esses usos, porque não tinha água disponível para eles, sabe? Então, começou a haver um conflito e o caminho que se achou foi diminuir a geração de uma usina. Entendi. Tá? Que tinha uma outorga de 35 anos, que no documento de outorga falava que podia chegar até em casos, né, extremos como esse, mas não permanente, mas, se necessário, diminuir em até 10% o valor da geração, desde que fosse escalonado. E aconteceu de tirar de uma vez só, de uma vezada só, o comitê decidiu. Ontem eu ainda brinquei, falei, lá foi um lugar onde nós perdemos de lavada. A gente chegou e não teve conversa. A irrigação é muito forte na região, dentro do comitê é muito forte. Então, não teve discussão. Na hora que chegou a hora do comitê votar, o comitê não teve argumento técnico, não teve nada que vencesse o voto. Entendi. Então, Furnas, nessa usina, ficou com 10% a menos de energia, tá, para poder conseguir regularizar os usos agrícolas que lá estavam, que não estavam regularizados, e que geravam um balanço hídrico falso para o órgão gestor, porque como ele não tinha esses irrigantes no sistema, ele tinha um balanço hídrico totalmente fora da realidade do que acontecia. Exato. A outra questão aconteceu ontem, finalizou ontem na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro. Tem um comitê, o Comitê Macaé, no estado do Rio, um comitê estadual, que ele tem uma tendência, um uso que é muito específico lá para ele, que foi uma proposta de investimento de governo, tá, do governo do estado, que é para termoelétrica. E aí teve uma resistência, eles tinham uma quantidade de captação muito grande, tá? E com isso você tinha uma cobrança que era razoável para o comitê. Começou a se cobrar também essa questão deles terem que se regularizarem, porque a captação estava sendo muito além do que se podia estar fazendo na região, porque estava impedindo qualquer outro tipo de desenvolvimento chegar na região. E aí eles se adequaram e mudaram o tipo de resfriamento das suas máquinas, que ao invés de ser por água, passou a ser por ar. E aí, com isso, caiu muito a captação, né? E caindo a captação, caiu o valor da cobrança para o comitê. Nossa! E aí, fazendo a revisão da metodologia de cobrança, o comitê decidiu que eles colocariam um X de aumento para saneamento, que geralmente é o que a gente tem de maior uso em bacias que são urbanas, para saneamento e outros usos, e X mais 10 para termoelétrica, para poder tirar esse gap que eles caíram, quer dizer, o cara economizou, e além de economizar, investir, ele vai ter que pagar mais. Sim. Eles foram voto vencido no comitê, assim, todos os usuários votaram com eles, mas o restante nós não podemos perder o recurso. Sabe aquela visão assim, não pode perder o recurso da cobrança, não interessa que custo e como é. E ontem, na reunião das câmaras técnicas, eles foram para poder apresentar, e fora que térmica, como nós da hidrelétrica, a gente não tem como incorporar esse valor no custo de energia dele. O valor de energia dele é definido lá na concessão, na autorização, não é igual ao saneamento, a indústria que aumenta o PPU, que é o preço público, né, unitário, aumenta o preço, ele incorpora isso no produto dele, não é assim. E aí eles ontem mostraram, conversaram e falaram, nós não estamos contra a cobrança, a gente quer ser cobrado igual aos outros, tanto que no primeiro ano a gente concorda, a gente está ok. E a gente saiu com uma grande negociação ontem de dentro do conselho, com o vice-presidente do conselho, do comitê lá, com o secretário, falando que não, então a gente aprova 26 e dá um tempo até junho, já que 27, 28 e 29, você pode até 30 de junho resolver, volta para o comitê e o comitê vai rediscutir isso com outros olhares. Até porque o órgão gestor e a secretaria estadual votou contra o comitê.
Então, isso Entendi. teve um peso muito grande, porque votar contra tecnicamente. E já eu acho que é o grande exemplo que a gente tem. Vou citar o que eu conheço mais, mas não acontece só no Paraíba do Sul, tá? Naquela crise 14, 15, Sim. a gente tem no âmbito do Paraíba do Sul um grupo chamado Grupo Técnico de Operação Hidráulica, GTAOH, tá? E esse grupo começou quando teve o estresse hídrico, a gente começou a ter reuniões semanais, porque a gente começava a ter que discutir assim, como é que nós vamos fazer com a outorga tal e a outorga não sei das quantas, e principalmente para garantir o abastecimento humano e dessedentação de animais, que é o uso prioritário. Por exemplo, vamos garantir primeiro isso e depois a gente vê o resto. E a gente descobriu que grande parte do problema que estava lá não era a falta de água, é porque os municípios tinham bombas fixas. E aí, quando o rio baixava o nível dele, não conseguia captar. Então, o que o comitê fez? Pegou o recurso da cobrança e investiu para comprar essas bombas flutuantes para os municípios, e aí sempre que o nível baixava, pelo menos o uso prioritário estava garantido, que a questão não era nem quantidade, era porque o tipo de captação não estava atendendo. E com os outros usos foi esse grande pacto, a gente conversava toda semana, mas aí não tirava um uso ou aquele uso. Quanto que nós vamos tirar de cada um? Quanto que cada um vai produzir a menos? Você fazia uma linha de corte, tá? Proporcional ao tamanho do seu empreendimento, porque se você tirar, às vezes, 1 metro cúbico de uma cervejaria e 1 metro cúbico de uma cachaçaria, né? Para a cervejaria vai fazer cócega, para a cachaçaria é quase que a água toda que ela precisa. Então, era um corte não linear, mas um corte proporcional, e assim a gente veio resolvendo. E com isso a ANA, e aí é uma dica para a AGER, porque inclusive acho que a AGER participa também dessas salas, a ANA criou as chamadas salas de crise. Sim. E nessas salas de crise, ela tem principalmente uma apresentação da hidrometeorologia, sabe, Giovanni? Para poder estar mostrando como é que está a evolução, o que a gente tem de previsão para 10 dias, 20 dias, 30 dias. Aí você tem a meteorológica, a hidrometeorológica, o que o órgão gestor fala, e mais todos os grandes envolvidos, que a gente diz, é o comitê de bacia, não são os usuários que estão lá, os usuários estão representados no comitê. No próprio comitê. O comitê leva o que se discutiu no comitê, o comitê leva para essa sala de crise. E a ANA hoje criou sala de crise para as grandes bacias hoje existentes, que todas hoje passam por problema ou de escassez ou de cheia, porque essa questão da mudança climática, ela não está trazendo só escassez, né? Sim. O que a gente está tendo são picos ou de muita água ou de pouca água num período de curto muito menor do que as séries históricas antes nos colocava. O Giovanni deve muito mais recorrentes, né? Inteiro. Bastante. A gente participa, sobre essa questão. A gente participa da sala de crise do Doce, principalmente, né? A gente tem lá nosso setor responsável, né? Que coordena a parte de participar do atendimento ao plano de bacia do Doce, né? Então a gente tem os participantes lá da GER que são indicados, né? Isso, a gente é uma dica interessante a GER criar para as bacias estaduais também. Pode ser, porque tem tido muita crise, muita escassez aqui no Espírito Santo. Principalmente aquelas que sempre têm gerado muito conflito pelo uso, né? Sim. Isso. A gente tem uma perspectiva disso ser concretizado no futuro, sabe, Maria? Você falou bem, assim, né, dos exemplos fora aqui do Espírito Santo, mas eu lembrei bem de um exemplo do Santa Maria da Vitória, que a gente, na verdade, Santa Maria da Vitória, a gente passou por uma crise hídrica com ele em 2017, onde a barragem de Rio Bonito, que é uma barragem utilizada para a geração energética, né, para CH Rio Bonito, e ela foi convertida para acúmulo, né, e abastecimento na época, né, mudando aí a concepção de uso da água. Função dela. Exatamente, a função no período de escassez eu lembro. Só lembrando, né, que a gente teve um aí. exemplo assim também, como ela colocou aí dos outras bacias federais. Ai, gente, Porque são pactos, né, gente? Acaba criando, são pactos criados no âmbito de um comitê de bacia. Sim.
Esse é um dos assuntos assim, que eu acho mais interessantes na gestão de recursos hídricos, né? A gente vê que tem os usos múltiplos, a gente tem demandas às vezes muito altas, a gente tem interesses diferentes, mas é possível se alcançar um consenso, um acordo, uma conciliação que fique bom, né, para a maior parte dos usuários. Eu acho muito interessante esse tipo de conversa. Ruim. Exatamente. Mesmo que não fique bom, que fique menos ruim. termo, né, que fique, que possa atender de uma forma não do jeito talvez que os interesses, né, os diferentes interessados desejam, como eu falei, mas menos ruim. Como eu falei, né, a pessoa precisa da energia para ligar o sistema de irrigação, senão, então um tem que entender o lado do outro, né, saber até onde pode ir para poder propiciar o uso, né, equilibrado para toda a sociedade aí, o comércio, a economia. Deixa eu dar só um detalhe dessa do Paraíba do Sul aí, puxando sardinha para o meu lado da hidroenergia. E é muito bom ouvir um órgão gestor falando isso, e não foi o que aconteceu no Paraíba do Sul. Eu era uma voz única no meio desse grupo, gritando, né, tentando defender quem eu represento lá, e na verdade, assim, foi um primeiro, depois a coisa ficou melhor, regularizado, mas a gente discutia assim, atendia todo mundo, o que sobrava gerava energia. Interessante. Eu ficava assim, mas aonde dito que geração de energia tem que estar em último lugar, onde que tem prioridade? Primeiro que não é prioridade de uso, é prioridade de outorga, é uma linha. E aí era assim, não, vamos atender as indústrias do Vale Paulista, vamos atender, aí o que sobrar passa e gera energia. Então, não deixou de ser um exemplo para a gente olhar para frente também e não deixar isso acontecer de novo. Você tem que atender todo mundo. A gente vai aprendendo, né? Sim, isso mesmo. A gente cresce, né? Mesmo, com essas discussões. É dinâmico. Aparecida, Giovânia, infelizmente a gente vai ter que caminhar aqui para encerrar. A conversa estava tão boa. Muito boa, né? Estava mesmo. Quero agradecer muito a participação de vocês. É um prazer. Compartilhar aqui os conhecimentos, as experiências que vocês têm a respeito desse tema tão interessante, também tão importante. E se você quer saber mais sobre esse assunto e outros sobre água, eu te convido a assistir essa série de episódios da Nascente à Foz, Percursos e Desafios das Águas no Brasil, e participar no mês de novembro, no Pavilhão de Carapina, aqui no estado do Espírito Santo, do 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.